Olá, nona fase. Vamos a mais um vídeo da apostila 3. Aqui, essa número 1, nós temos um problema. E desse problema nós devemos extrair dele uma função, uma expressão. Essa expressão vai ser uma função de primeiro grau, tá? Só que eu vou explicar um problema da primeira página da apostila de vocês, ó. Esse problema aqui, tá? Eu explicando esse problema, eu acredito que vocês conseguirão fazer essa número 1. Essa número 1 diz assim, ó, só vou ler, vamos ler um pouco, discutir um pouco e depois eu vou lá resolver o problema da primeira página. Em um estacionamento são cobradas as seguintes tarifas. Primeira hora, nesse estacionamento eu vou pagar R$ 10. A partir da segunda hora, eu vou pagar R$ 2 por hora, tá? Aí ele pergunta, se X representa o número de horas que um carro permaneceu no estacionamento e Y, o valor a ser pago, qual é a lei dessa função, tá? Nós temos que criar uma expressão, como eu já falei, e essa expressão representa uma função de primeiro grau. Então, se eu fiquei, por exemplo, 1 hora nesse estacionamento, eu vou pagar R$ 10. Se eu permanecer 2 horas, eu vou, ó, primeira hora R$ 10. Se eu fiquei 2 horas, a partir da segunda hora, eu vou pagar R$ 10 mais R$ 2 por hora. Se eu fiquei 2 horas, eu vou pagar R$ 12, né? Vou pagar R$ 10 mais R$ 2, que a partir da segunda hora eu vou pagar R$ 2 mais os 10 da primeira hora, R$ 12. Se eu ficar 3 horas, eu vou pagar R$ 14. Se eu ficar 4 horas, se o carro permanecer 4 horas, vai pagar R$ 16 e assim por diante. Então, através desses dados aqui, nós temos que criar uma expressão. Como assim, professor? Que expressão é essa? Eu vou resolver esse problema aqui, ó, para vocês terem uma noção de como será essa expressão. Aqui está dizendo assim, ó, José Roberto toma um táxi comum e cobra R$ 2,60 pela bandeirada e 65 centavos por quilômetro rodado. Ele quer ir à casa de um amigo que foca a 10 quilômetros dali. Quanto José vai gastar de táxi, tá? Na verdade, para resolver esse problema, eu vou criar uma lei, criar uma sentença matemática que vai me permitir calcular o custo que José Roberto vai ter nesse táxi, tá? Na verdade, aqui ele pergunta quanto José Roberto vai gastar se o táxi percorrer 10 quilômetros, tá? A pergunta é essa. Só que eu vou... Aqui já tem a resposta, né? Se vocês viram a resolução, já tem a resposta. É um problema com resolução. Mas eu quero, por exemplo, criar uma lei que me forneça quanto ele vai gastar andando 10 quilômetros nesse táxi, tá? Eu vou criar uma lei, olha só. Ele vai pagar R$ 2,60 de bandeirada. Quando você utiliza um táxi, por exemplo, você já paga um valor fixo que é a bandeirada. Você entrou no táxi, você vai pagar um valor fixo, que neste caso aqui é R$ 2,60, mais um valor que vai variar de acordo com a distância que o táxi vai percorrer, tá? Então aqui o 2,60 é um valor fixo e 65 centavos é um valor que vai variar, vai depender da distância que o táxi percorrer. Então, se eu for criar uma lei, como pede na número 1, pede para criar uma lei, tá? Aqui, por exemplo, se eu fosse criar uma lei, como que ficaria a lei? A lei dessa função aqui. Ficaria assim, ó, o custo, eu vou chamar o gasto que ele vai ter de C, que é o custo, tá? O custo é em função de X. Tem até a lei pronta aqui já, ó. O custo é em função de X
ou seja, o que eu vou gastar está em função de x, que é a distância que o táxi vai percorrer, vai ser o que? Um valor fixo, que é 2,60, tá? Mais o quê? Só vou pagar 2,60? Não, eu vou pagar um valor que vai variar de acordo com a distância que o táxi percorrer. E vou pagar também, ó, 65 centavos por quilômetro rodado. Então aqui eu vou ter mais 65 centavos vezes quem? Vezes o x, que é a distância que o táxi vai percorrer, tá? Então, ó, essa expressão aqui é a lei de formação desse problema aqui. É o que está pedindo no número 1. Para você representar, se x representa o número de horas de um carro que permaneceu no estacionamento e y o valor a ser pago, qual é a lei dessa função, tá? Nessa número 1 você vai ter que interpretar esse problema e criar uma lei de formação. Por exemplo, y vai ser igual a quem? Tá? É isso que vocês têm que fazer, ler o problema e criar uma lei de formação para essa situação aqui. Igual eu fiz aqui, ó, tá? O custo é um valor fixo, que é de 2,60, tá? Mais o valor que vai variar, que é quem? 65 centavos, que é o que ele vai pagar por quilômetro rodado. Tá, pessoal? Tenta fazer essa número 1 aí, por favor. Qualquer dúvida, manda mensagem no grupo da turma ou no particular, tá bom?